Precisa de renovar ou aumentar a frota da sua empresa? Não precisa de se preocupar. A Quinto tem a solução ideal para si. Renting automóvel desde 299 € por mês, com tudo incluído. Visite quinto.pt e descubra todas as oportunidades. Quinto, a solução para a sua mobilidade. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Público sobre temas africanos. Como sempre, comigo está o professor Elísio Macamo e esta semana vamos discutir dois temas. Em primeiro lugar, a Dangote Refinery Oil, a superrefinaria do multimilionário Aliko Dangote, que começou recentemente a funcionar e que pretende preencher a lacuna de um dos maiores produtores de petróleo de África, como a Nigéria, que é obrigado a importar produtos refinados de petróleo para consumo no mercado local, apesar de ser um grande produtor de petróleo. Além disso, iremos também falar da região do Sahel, como novo epicentro do tráfico de droga mundial, plataforma de passagem da droga proveniente da América do Sul para consumo na Europa, e de como o crime organizado aproveita a fragilidade das instituições em certos países africanos, como a Guiné-Bissau, para fomentar a instabilidade política e garantir a passagem segura do seu tráfico. O nosso entrevistado deste episódio é Edson Cortés, diretor executivo do Centro de Integridade Pública e presidente do consórcio eleitoral Mais Integridade, uma plataforma de 7 organizações não-governamentais moçambicanas constituída em 2022. Com ele vamos conversar sobre a campanha eleitoral para as eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique, agora que faltam 2 semanas para as eleições. Feita a introdução, queria aproveitar antes de entrarmos a sério nos temas em discussão esta semana para pedir desculpas aos nossos ouvintes por este episódio estar a ser difundido uma semana depois daquilo que seria habitual. Tínhamos contado que as férias não cortariam a periodicidade regular, mas contratempos acabaram por não permitir que gravássemos a tempo o episódio para ir para o ar na passada quarta-feira, 18 de setembro. Desculpas apresentadas, falemos dos temas. Aliko Dangote, durante anos o homem mais rico da África e que recentemente se viu destornado pelo sul-africano Johan Rupert, afirmou em junho, numa entrevista ao programa Connecting Africa da CNN, que as importações impedem a industrialização de África e tornam os países africanos demasiado dependentes da influência externa. Para o multimilionário nigeriano, a sua refinaria, a Dangote Oil Refinery, que este mês começou a operar na Nigéria depois de vários adiamentos devido à falta de crudo, é um passo para tornar o seu país, o maior produtor da África em 2023, à frente da Argélia, Líbia, Angola e Egito, menos dependente das importações de produtos derivados de petróleo que tanto impacto têm na sua economia. A maior refinaria da África terá capacidade para 650 mil barris por dia, mas os soluços com que começou a operar poderão ser já o resultado de um choque de realidade entre o pensamento simples de que construir uma refinaria de petróleo serve para baixar os custos dos derivados de crudo num país e, consequentemente, aliviar a carteira dos consumidores africanos. Na Nigéria, como em Angola, o governo também retirou os subsídios aos combustíveis que mantiveram artificialmente baixos os preços durante anos. Mas é difícil que a Dangote Oil Refinery venha a permitir que os preços baixem outra vez, agora por via do mercado. Como disse à France 24 o analista Ayotunde Abiodun, da empresa nigeriana SBM Intelligence, muitos nigerianos têm a razoável expectativa que os produtos fornecidos pela refinaria Dangote sejam mais baratos que os importados. Mas nada nos garante que assim será. As realidades do mercado, continua Abiodun, assim como os preços globais do petróleo, o custo do fornecimento e as margens de refinação, tornam isso improvável, pelo menos a curto prazo. Como a Dangote tem de cobrir os custos de produção e pagar a dívida que contribuiu para construir a refinaria, que custou 20 mil milhões de dólares, podem levar a empresa a priorizar os mercados, onde pode conseguir maiores margens de lucro, e preferir o mercado externo ao mercado interno. Como escrevia o economista Samuel Candundo em julho no semanário angolano Novo Jornal, a apetência pela importação de produtos acabados e pela exportação de matérias-primas conduzir-nos à situação caricata de sermos viciados em consumir produtos que não produzimos e produzir produtos que não consumimos. O que lhe parece, professor, a Dangote Oil Refinery poderá ser um marco nesta tentativa da África para se livrar da dependência externa? Bom, sabe, nós temos um elemento novo, porque esta é uma discussão velha, né? Já desde as independências que nós estamos a discutir como transformar, criar uma indústria de transformadora em África, quer dizer,
toda a questão econômica africana tem muito a ver com o fato de que não existe uma base industrial que transforma aquilo que se tem no continente e que, por via disso, tire mais proveito, tire mais lucro dos produtos transformados, né? Agora, o novo elemento que eu vejo é, de facto, este elemento privado, porque todo o tempo nós falamos em termos daquilo que o Estado pode fazer e, naturalmente, de toda a incapacidade que o Estado sempre mostrou em África de poder liderar o processo de industrialização. Então, agora nós temos um privado e temos vários privados em vários sítios em África que têm mais confiança, têm mais ousadia e atrevem-se realmente a fazer um investimento astronômico como este que Dangote fez. E as dificuldades que ele enfrenta continuam a ser as mesmas, né? São dificuldades que têm a ver com a incapacidade do governo nigeriano de acarinhar o setor privado local, mas também o conluio que aparentemente existe entre o governo nigeriano e as companhias petrolíferas mundiais. Há rumores de que uma parte das dificuldades que ele tem de garantir o fornecimento do crudo necessário ao trabalho da refinaria tem a ver com o fato de que essas companhias, Shell, a Total e não sei quantos, não querem vender esse crudo que eles extraem da Nigéria para essa refinaria. Então, mas para mim não deixa de ser importante, de facto, que a gente tenha um novo elemento, que é o elemento privado, e que a ideia não é essencialmente de fazer com que o produto seja barato, né? Portanto, que o diesel, não sei quantos sejam baratos na Nigéria. A ideia é criar uma base industrial que não existe, né? Se a gente olha para o modelo chinês de desenvolvimento, também foi assim. Eles começaram por exportar. Na verdade, eles só exportam, essencialmente, né? Mas foram criando, através disso, uma base industrial. E agora estão numa posição negocial em relação aos outros concorrentes, né, no mundo, uma posição negocial muito melhor. E é isso que está em questão agora aqui na Nigéria, e o que me parece estranho é que nem o governo nigeriano parece estar sensível a essa questão e nem parece que isso esteja a criar uma discussão, um debate muito sério no contexto do continente africano, sobretudo no contexto da União Africana. Né? Não será um bocado por isso também que essa falta de industrialização, pelo facto de não haver um desenvolvimento do comércio intra-africano? Ou seja, os países continuam a viver de costas voltadas uns para os outros, em vez de aproveitarem os seus próprios mercados para ajudar na industrialização dos seus países. Bom, por acaso, lá para o fim do programa, quando estivermos a falar de recomendações, eu vou recomendar um excelente livro que acabo de ler, do Carlos Lopes, guineense, né? Mas um excelente livro em que ele levanta justamente esse tipo de questões, em que ele argumenta que realmente, para que a África seja capaz de tirar melhor proveito das parcerias com o resto do mundo, o olhar dele é sobre a Europa, sobretudo a União Europeia. É necessário que ela valorize aquilo que ela tem, sobretudo que ela valorize o comércio interno, o comércio dentro do continente africano. Mas o problema, por exemplo, essa é uma das teses que ele levanta. O problema é que há interesses que existem, para já, de um lado, os interesses da União Europeia, sempre com aquela preocupação de se mostrarem como altruístas, não é? Sem necessariamente serem. E depois já há o problema dos países africanos que sempre pensam que individualmente, se agirem individualmente, vão tirar melhor proveito para si da cooperação internacional. E ao fazerem isso aí, enterram-se cada vez mais no círculo vicioso da dependência. Né? Então, há esse problema, de facto, que há uma aposta que não está a ser feita no comércio interno. E olha aqui, António,
esse não é um problema apenas continental, é um problema também nacional. A ideia do mercado nacional não faz sentido em muitos países africanos. São poucos os países africanos que podem reclamar com legitimidade terem um mercado nacional e fazerem a sua política econômica em função desse mercado nacional. São poucos os economistas em África que poderiam realmente descrever, digamos assim, o mercado em Moçambique, ou o mercado no Malau, ou o mercado no Senegal. Por quê? Porque é um conceito que, na nossa maneira de pensar as coisas, é muito poroso, né? Mas não, ou seja, há sempre essa tendência do ambiente de negócios, por exemplo, e falo de um caso como Angola que eu conheço melhor, que é esse ambiente de negócios ter sido desenvolvido sempre entre parcerias mais ou menos secretas ou mais ou menos óbvias entre empresas internacionais e alguém que servia de intermediário do Estado ou com o Estado, ou que tinha boas relações com o Estado e que lhe permitiam fazer esse investimento. Isso gera um mau investimento, não é? À partida, porque gera um investimento que está disposto a corromper para se desenvolver, e portanto, se está disposto a corromper, também a sua ideia não é desenvolver o país, é extrair o máximo possível de recursos desse investimento. Eu acho que esse problema também, ou seja, essa mentalidade que também há que combater para conseguir desenvolver esse mercado africano. Sim, exatamente. Mas isso só nos diz algo que devíamos saber já, e que aliás sabemos mesmo, que é uma coisa muito simples: a economia, o comércio internacional não é obra de caridade, não há filantropia aí. São interesses que ditam as coisas, e naturalmente que essa gente sempre vai procurar tirar proveito não só da sua posição negocial, que é forte, né? Como também tirar proveito da fragilidade das instituições africanas. Então, há esse aspecto, mas há um outro aspecto interno que me parece particularmente bicudo, é que uma boa parte das elites africanas pode ser descrita usando um termo muito bem conseguido de um sociólogo brasileiro chamado G.C. de Souza. Ele fala da elite do atraso, no caso do Brasil. Ele mostra como as classes médias no Brasil é que constituem um obstáculo, são um obstáculo ao progresso no Brasil, porque dependem da desigualdade social para a sua própria reprodução, né? Então, nós temos elites do atraso. No nosso caso, essas elites não dependem de perpetuar a desigualdade social para se reproduzirem. Dependem do acesso e controle dos recursos do Estado, né? E então, tudo serve aí, incluindo negociar mal com parceiros internacionais, com multinacionais. Olha, eu soube, por exemplo, que a empresa americana que comprou o direito de exploração lá do gás, depois vendeu aquilo aos franceses. Então, comprou por 2 bilhões ou alguma coisa assim, e vendeu por 8 bilhões. Sabe? E Moçambique não ganhou nada aí. Mas as pessoas que negociaram esse acordo deviam ter sabido que existia a possibilidade de essa empresa depois revender o direito de exploração. E, portanto, eles poderiam ter incluído uma cláusula, por exemplo, para salvaguardar que Moçambique continuasse a beneficiar de alguma forma. Mas não fizeram. Não me parece ter sido apenas por desconhecimento. Pode ter sido também pela forma como as negociações foram feitas e aquilo que as pessoas esperavam obter a partir dessas negociações, né? Então, esse é um grande problema, de facto, e eu só espero que o exemplo de Dangote inspire mais discussão no continente africano. Uhum.
Falando ainda de fragilidade das instituições, podemos pegar já no segundo tema, que tem a ver com isso mesmo. O último relatório do Gabinete das Nações Unidas sobre drogas e crime afirmava que o tráfico de drogas estava a afetar a estabilidade e o desenvolvimento dos países da região do Sahel, com a subida em flecha de estupefacientes assim o demonstra. A subida em flecha de apreensão de estupefacientes. De 13 quilos por ano entre 2015 e 2020 para 1.466 quilos em 2022. As organizações criminosas aproveitam-se de países com instituições frágeis para montar as suas redes que fragilizam ainda mais as instituições e tornam o país ainda mais frágil, ou seja, numa espécie de pescadinha de rabo na boca que vai ainda afetando cada vez mais esses países. Países como Burkina Faso, Chad, Mali e Níger, onde os militares tomaram poder através de golpes de Estado e onde vários grupos de insurgentes jihadistas disputam território, viram o tráfico de droga reforçar-se nos últimos anos como meio de financiamento dos conflitos, perpetuando a violência e contribuindo para tornar o combate ao narcotráfico uma tarefa inglória. Mas não é preciso que haja guerrilhas ativas no território para que as organizações criminosas estabeleçam as suas redes, como acontece, por exemplo, na Guiné-Bissau. Como explica o relatório UNDO 2023, divulgado pelo Departamento de Assuntos Humanitários e Sociais da CEDEAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, o tráfico de drogas, estou a citar, é identificado como uma das principais ameaças à segurança da Guiné-Bissau, já que está associado a grupos criminosos organizados, à corrupção e à instabilidade política. O relatório, citado pela agência Lusa, identifica a Guiné-Bissau como o único país da CEDEAO onde a droga compromete a viabilidade do Estado. Professor, o que é que pensa disto? É uma coisa, quer dizer, que só me coloca mesmo no desespero, né? Porque, por exemplo, aqui na Europa, há dois países que estados narcos, né? É a Holanda e a Bélgica, que foram praticamente tomadas pelos cartéis da droga. Existe um cartel da droga na Holanda muito forte, que é, por acaso, de marroquinos que vivem na Holanda já há muito tempo. Acho que até se chama macro máfia, né? Que praticamente controlam os portos, controlam os serviços aduaneiros e com tudo aquilo que acompanha esse negócio, né? Mortes, guerras entre cartéis e por aí fora. Então, se países como a Bélgica e a Holanda não conseguem dar conta deste grande desafio que é, pronto, controlar o narcotráfico, o que esperar de países como a Guiné-Bissau, Mali, Burkina Faso, Níger e não sei quando. Quer dizer, é mesmo de desesperar quando a gente olha para isto, e é por isso que me parece importante que o debate político em África, que é feito em África, não se sustente apenas nos ressentimentos, sempre o papel do Ocidente nisto, o papel do Ocidente naquilo, e não sei como, mas a gente tem que olhar com muita seriedade para o efeito perverso que esse tipo de discurso tem no comportamento político e na cultura política dos principais atores políticos. Por exemplo, a gente pode não estar de acordo com a presença dos americanos e dos franceses naquela região, mas uma das razões da sua presença lá era o combate ao narcotráfico. Agora, eles saíram, os franceses saíram, os americanos saíram, e pronto, praticamente essa guerra já foi perdida, e não só isso aí, mas esses regimes que usam esse discurso todo revolucionário, não sei quantos, são responsáveis pelo, pronto, por criar espaço para que esse narcotráfico realmente assente raízes naquela região e com potencial para se espalhar por todo o continente africano, né? Há vários focos do narcotráfico. Moçambique, por exemplo, não é... pronto, a gente sabe que uma boa parte do que está por detrás da guerra em Cabo Delgado, ou pelo menos aquilo que faz com que a guerra não pare, tem muito a ver com o narcotráfico, né?
Então, Sim, é a heroína que vem do Afeganistão e que passa por ali, entra até em direção aos portos da África do Sul, né, que depois para serem canalizados para a Europa e para os Estados Unidos. certas instituições que são vulneráveis, há certas instituições que são, acho que são primeiro tomadas para que este negócio funcione. Por exemplo, a instituição polícia é a primeira a ser tomada, a ser controlada por essas redes criminosas. E quando é assim, em estados tão fragilizados como os estados africanos, é o fim, né? É o fim. Quer dizer, não é que a gente não reconhece, ou que eu não reconheça que este é um problema difícil de tratar, né? Se não fosse, eh, nunca teria chegado até nós, porque os americanos teriam resolvido, porque os europeus teriam resolvido. Mas não, eles também não conseguiam, podem ter conseguido controlar uma e outra coisa, mas não muito mais do que teria sido necessário. Portanto, tudo isso aí, mas quando a gente depois abre as portas, como teria de abrir para este tipo de organizações criminosas, e a gente tem que estar ciente do fato de que a gente está a condenar realmente toda a viabilidade do Estado. E a Guiné-Bissau é um exemplo muito claro disso, assim como esses países frutos de golpes militares são um exemplo da influência dessas redes criminosas, né? Então há um trabalho de reflexão que a gente precisa de fazer aqui e eu não sei por onde começar. Professor, estou com saudades do seu otimismo. Gostava de que me apresentasse por aí uma forma de nós pensarmos isto de que não fosse pronto já. É melhor arrumarmos a trouxa e irmos todos para casa. Não, sabe, eu acho que há certos momentos onde é preciso reduzir um pouco o otimismo, sem o perder completamente, né? E penso que também a ideia de a gente falar sobre este tema aqui tem muito a ver com isso aí, quer dizer, para a gente começar aí a refletir o que é que a gente não sabe, mas devia saber, para melhor abordar este assunto aqui. Pronto, que espaços de penumbra existem, por exemplo, a sociologia política. Faz sentido que a sociologia política hoje em dia em África seja feita só em relação, vamos lá, ao Estado, sem incluir na reflexão sobre o Estado todas estas novas formas de Estado, porque essas organizações criminosas são formas de Estado, são formas estatais. Esses grupos de milícias que andam por aí, por todo lado, sabe, que a gente descreve sempre como guerra civil, como, sabe, os Boko Harams da Cabo Delgado, ou no Mali, no Niger, Burkina Faso, não sei quantos, ISIS e por aí fora. Sabe, eu acho que chega um momento em que a gente tem que ver se de facto o termo guerra civil serve para descrever o que está a acontecer, ou se nós devemos chamar realmente de novos espaços de soberania. Sabe? Os Camarões, olha só para os Camarões, o problema da droga não é assim tão forte lá, mas olha para os Camarões, as zonas inteiras dos Camarões, onde o Estado não entra, são controlados por grupos militares. As pessoas sabem, conhecem, não é? E ajustam-se a essa realidade. Isso não é uma coisa que vem acontecendo há 5 ou 10 anos, é uma coisa que vem acontecendo há 30 anos, está assim, né? Mas isso escapou ao nosso olhar, né? Porque nós estamos a utilizar conceitos que estão muito distantes desses processos micro que estão a acontecer ao nível do cotidiano das pessoas. Então talvez seja por aí que eu vá recuperar o meu otimismo. Obrigado, professor, uma nota de otimismo. Vamos terminar por aqui esta primeira parte e passar para a conversa com o nosso entrevistado deste episódio. Connosco temos Edson Cortês, diretor executivo de uma das mais importantes organizações da sociedade civil moçambicana, o Centro de Integridade Pública, que desde 2005 vem acompanhando os processos eleitorais em Moçambique.
Desde 2002 é também presidente do Consórcio Eleitoral Mais Integridade, que além do CIP inclui ainda a Comissão Episcopal Justiça e Paz da Igreja Católica, o Núcleo das Associações Femininas da Zambésia, a Solidariedade Moçambique, o Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil e o capítulo moçambicano do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, a que se junta também o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência. Edson Cortés, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar presente neste podcast. Começava por lhe perguntar que balanço faz até agora desta campanha eleitoral em Moçambique. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bem, o balanço que faço da campanha é que estamos a assistir mais de quase o mesmo. É uma campanha que é igual a quase todas as campanhas eleitorais que antecederam estas, porque continuamos a ver o partido no poder, a Frelimo, com muito maior pujança ou musculatura financeira que os restantes partidos. Se estivesse em Moçambique e saísse à rua, poderia ver que todas as ruas da cidade, eu estive na semana passada, estive em Pemba e em Nampula, na presença de uma campanha eleitoral para uma eleição de partido único, porque todas as cidades estão pintadas de vermelho com cartazes do candidato da Frelimo, Daniel Chapo, e do partido Frelimo. Continuamos também a assistir o uso dos meios do Estado em tempo de campanha, os veículos dos ministérios, principalmente do setor da saúde e educação. Continuamos a ver o recrutamento compulsivo de professores, enfermeiros, funcionários públicos para se fazerem presentes em atividades da campanha do partido Frelimo, e continuamos também a ver, de certa forma, alguma intolerância e maior visibilidade do partido Frelimo nas televisões, no alinhamento das televisões, da televisão pública, mesmo dos principais canais de televisão privado, e também nas rádios. Então, principalmente, reparamos que é uma campanha que tem seguido aquele padrão que vemos observando em outras eleições. E tendo em conta a crise financeira que o país observa, reduziu significativamente aqueles jantares do setor privado onde eram feitos leilões e eram oferecidos bens, os cachimbos, canetas ou fotos dos candidatos. Isso reduziu. Não sei se é efeito também da operação da Procuradoria-Geral da República de Moçambique para tirar Moçambique da lista cinzenta, e a questão de branqueamento de capitais e combate ao terrorismo, e pode ter tido um efeito no setor privado para ser mais discreto. Não sei se é isso, ou então é a crise financeira, mas isso reduziu. Um outro aspecto é que, de certa forma, os apoiantes da Frelimo e a Frelimo continuam a achar que a Frelimo é o partido do Estado. E bem recentemente, ainda acho que há 2, 3 dias, e está a circular muito aqui em Moçambique nas redes sociais, vimos um depoimento do candidato da Frelimo. Ele diz ser jurista e que estudou na Universidade Eduardo Mondlane, então devia ter noções básicas do Estado de Direito, o que isso significa. E ele dizia claramente que os hospitais são da Frelimo, as escolas são da Frelimo, as estradas, infraestruturas são da Frelimo, e depois o povo reclama dessa mesma Frelimo às vezes. Não sei. Talvez ele estivesse a pensar que, olha, eu estou a fazer este discurso para um eleitorado menos sofisticado e é necessário passar esse tipo de mensagem, mas nos tempos que correm, Moçambique, apesar de ser um país pobre, aquele vídeo foi filmado e passou
até este momento é um vídeo viral e a percepção que as pessoas têm é que, bem, temos um candidato que quando a Frelimo apresentou disse que era um candidato jovem, era uma visão progressista, mas afinal de contas é mais de quase o mesmo. Então acho que neste momento esta é a percepção que temos em relação ao que está a acontecer neste processo de campanha eleitoral. Elísio? O que me parece novo desta vez é o nível de indignação. Por exemplo, o fato desse vídeo ter viralizado dessa maneira mostra isso aí. Então, o que eu queria perguntar é de que maneira que a sociedade pode usar estes níveis de indignação para, não sei, contrapor ou para tentar corrigir esses ilícitos eleitorais que estão a acontecer. Eu acho que há uma semana ou 10 dias atrás, a PGR aparecer publicamente e a solicitar, de certa forma, o candidato Venâncio Mondlane por causa de uma música que a comitiva de Venâncio, o Venâncio cantavam a dizer Frelimo, Suca, a dizer suco aos outros concorrentes e que de certa forma aqui as pessoas começaram a tentar explicar o sentido etimológico da palavra açúcar. E depois de certa o Venâncio acabou voltando a Maputo e a própria PGR disse que era só uma advertência pela pressão que isso causou. Não sei até que ponto é que esse discurso infeliz de Chapo, de certa forma, ele pode retratar-se ou tentar explicar o que é que ele queria dizer. Porém, a verdade é que não saiu bem na figura, saiu na opinião pública do eleitorado, vamos lá dizer, mais sofisticado, viu como mais do mesmo, a mesma Frelimo, com um rótulo diferente, num contexto em que parecia-nos que Chapo, ou parece-nos que, pelo menos para mim, parece-nos que Chapo nos últimos tempos tem conseguido trazer alguns dos membros do Partido Frelimo que andaram, de certa forma, distanciados do partido ao longo dos últimos tempos. Estou a falar da família Machel, Graça Machel e Samito apareceram publicamente ao lado de Chapo. Apareceu a senhora Maria da Luz Guebuza, ex-primeira-dama, e o presidente Guebuza. O presidente Chissano também já deu as caras a manifestar o apoio de Chapo. Então parecia-me que ele trazia algum tipo de... trazia a força destas figuras importantes do partido, e as pessoas, de certa forma, achavam que poderiam ter pensado que, bem, este candidato tem a força do partido, provavelmente vai voltar a unir o partido, mas este discurso, para aqueles que são céticos e têm algum ceticismo com a Frelimo, pode ter voltado a de certa forma, dizer que esta é a Frelimo, a essência está lá e ainda não mudou. E há um aspecto que eu gostaria de frisar da campanha nestes dias, né, desde que começou a campanha. Acho que, não sei se é consensual ou preparado, que o presidente Nyusi desapareceu da campanha do Partido Frelimo e do candidato Chapo. Já tem feito a sua campanha sozinho ou com outros membros do partido, mas o presidente da República desapareceu. Não sei se desapareceu porque houve também críticas pelo facto do presidente estar com ele e poderem estar a fazer o uso dos recursos do Estado, porque é presidente da República e também é presidente do partido, ou também desapareceu porque grande parte da impopularidade do Partido Frelimo neste momento é devido à governação do presidente Nyusi, e pode ser que eles tenham percebido isso e tenham
taticamente escolhido uma dissociação entre o presidente Nyusi e o candidato Chapo, de modo a que tentar mudar a imagem do partido e, acima de tudo, ajudar nestes últimos dias de campanha a ver se a popularidade do partido e do candidato melhora. Edson, o CIP acusou a Frelimo e a Renamo de terem feito um acordo nos bastidores. Pode falar um pouco sobre isso? Bem, uma das reclamações da sociedade civil, e não só, de quase todos os moçambicanos, é o facto de o processo eleitoral em Moçambique ser sempre haver a mudança de regras de jogo próximo das eleições. As senhoras, antes do casamento, mandam fazer vestidos. Então, e os vestidos são feitos com uma semana, 15 dias de antecedência, porque pode-se engordar, pode-se emagrecer. Então, as leis eleitorais parecem que são desenhadas à medida. Se eu tenho popularidade, vou melhorando aqui. Se não tenho, vou refinando aqui. Então, caiu, por exemplo, um aspecto. Todos nós consideramos que a CNE e o Style não são transparentes. Nos últimos anos também temos muitas dúvidas em relação ao posicionamento do Conselho Constitucional. Eu nunca vi um Conselho Constitucional que as suas decisões são tecnicamente tão discutidas por outras alas da jurisprudência. Digo, os juízes, que nós, do Tribunal Supremo, a Ordem dos Advogados, os magistrados, a contestarem as decisões do Conselho Constitucional. Mas também temos a Comissão Nacional de Eleições, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, que não são de tudo transparentes. E, de repente, vemos aquele elemento que considerávamos que parecia não estar sob controle político, que eram os tribunais, foi retirado do contencioso eleitoral. Retiraram os tribunais num contexto em que, em Moçambique, os juízes agora estão numa greve silenciosa, porque apresentaram o seu caderno reivindicativo por causa dos seus salários com a reforma da tabela salarial única, que aqui chamamos de SU, e o governo, em vez de sentar com eles e resolver o assunto deles, viu o que aconteceu nas eleições passadas e retirou os tribunais do processo contencioso eleitoral. É certo que houve outras medidas que foram introduzidas na nova lei eleitoral, mas o país é grande. Geralmente os MMVs, os membros das mesas de voto, não têm um conhecimento detalhado sobre a lei, e a lei tem muitas ambiguidades, abre espaço para diferentes interpretações. A Comissão Nacional de Eleições em Maputo não tem capacidade de poder de monitorar o que acontece, por exemplo, em Mogovolas, em Angoche, em Pebane. Então, onde a lei não é clara, há muito espaço para a interpretação subjetiva e consoante aquilo que o presidente da mesa vai entender. Só para dar um exemplo, para tentar reforçar o meu argumento, neste momento está a decorrer a formação dos MMVs. E agora, e a maior parte dos MMVs, os membros da mesa de votação, são professores primários, são recrutados no ensino público, os professores primários, porque as escolas estão em todo o país. Mas agora o Podemos levantou um aspecto, que é os professores primários não podem ser MMVs, porque eles são funcionários públicos. E em Moçambique temos uma lei, que é a Lei de Probidade Pública, que diz que um funcionário público não pode receber 2 salários, receber 2 vezes do Estado. Quer dizer, se ele já recebe como professor, não pode arranjar outro, vamos lá, aqui biscato, em Portugal também usa essa palavra. Não pode arranjar outro biscato e o mesmo Estado estar a pagar. Então isso é ilegal perante a Lei de Probidade Pública. Mas agora, isso estou a falar no momento em que está a decorrer a formação. E nós temos a informação que grande parte dos MMVs continuam a ser professores. Como é que há cumprimento da lei? Então, quando se desenha as leis em cima do joelho
próximo do jogo, a probabilidade de termos estes problemas são muito sérios. Agora, a questão é, se um dos concorrentes invocar que não, este jogo não pode ser jogado porque os MMVs estão a ferir a lei de propriedade pública. Como é que isso se resolve? Num contexto em que faltam-nos por aí 20 dias ou menos para as eleições. Então, estes são os problemas dos acordos que são feitos em cima da hora e são acordos que foram feitos pela Frelimo e Renamo. Uma Renamo que no ano passado, nas eleições autárquicas, eh, exaltava o papel dos tribunais, mas que agora mudou drasticamente e chegaram eles ao consenso no Parlamento, a Renamo e a Frelimo chegaram ao consenso para aprovação deste novo pacote eleitoral e o MDM foi a única força política no Parlamento que recusou. Então, e nós sabemos, em Moçambique, que neste momento vamos a umas eleições em que o partido no poder e o segundo maior partido, o partido líder da oposição, ambos estão numa crise de legitimidade. São partidos em que não têm a popularidade. É um facto inédito, em que geralmente quando quem está no poder não tem legitimidade, a oposição, o líder da oposição é que está com muita probabilidade, mas a gente sabia que os dois não têm legitimidade. E, então, é por isso que considero que foi uma legislação que foi cozida para chegarem ao casamento e o fato servir a ambos. Sim, sim. Edson, como é que avalia o desempenho dos outros partidos nesta campanha? Se falamos só do desempenho da Frelimo, do uso que ela faz de recursos do Estado, mas como é que vê a campanha dos outros partidos, da Renamo, do MDM, já agora Podemos, Nova Democracia, por aí fora? Bem, eu continuo. A Renamo demorou, o candidato a Renamo demorou um bocado a entrar em campanha eleitoral. Acho que foi 10 ou 15 dias depois da campanha ter iniciado. E mesmo com a sua entrada, não creio que o Sufo Momad tenha trazido algo de novo ao discurso da Renamo. Uma coisa que me surpreende bastante é quando acompanhamos a campanha para as eleições dos governadores provinciais. Muitos candidatos não têm a noção dos termos de referência para a posição de governador provincial. Prometem coisas que, obviamente, não vão conseguir cumprir. Porque neste momento nós temos no nosso sistema de descentralização, temos a figura do governador provincial, que é eleita, mas efetivamente os poderes na província estão com o secretário de Estado. E temos assistido a várias pessoas, por exemplo, eu vi há dias na televisão o candidato, e fez muita confusão porque o Muxanga, o da Renamo, é uma pessoa que está no parlamento, penso eu que ele deveria ter uma noção, e já faz muitos anos no parlamento, ter uma noção sobre quais são as competências do governador neste contexto de descentralização. E Muxanga dizia que iria contratar mais polícias, fazer com que pagar melhor a polícia, mas não vejo como governador espaço de manobra para que ele possa melhorar os salários da polícia na província de Maputo, nem para contratar mais polícias para a província. Então, ao nível das eleições da campanha, ao nível das eleições provinciais, vejo este tipo de discurso que não tem muito a ver com a realidade. Ao nível nacional, vejo o partido Podemos vai muito a reboque de Venâncio Mondlane e acho que muita da pujança que apresenta neste momento como uma eventual força política candidata a entrar no parlamento deve-se à figura de Venâncio e muito menos à sua performance como partido. Mas não vejo também o debate de assuntos estruturantes
da sociedade. Eu acho que um dos assuntos estruturantes é o país não tem dinheiro. Nós somos um país que sempre viveu com a mão estendida, mas temos recursos naturais e vemos uma Europa que são os parceiros naturais de Moçambique a ser tomada pela extrema-direita e um discurso mais nacionalista e menos dado para, para ajuda Cooperação. Para a internacional. cooperação e desenvolvimento, não é? Exato. A questão que fica é como é que Moçambique, o Estado moçambicano, vai arranjar recursos para viabilizar as suas políticas públicas. E isso passa, eventualmente, por um olhar internamente e ver, falar claramente com as multinacionais que operam em Moçambique e dizer que as isenções fiscais que têm, os benefícios fiscais que têm, acabaram. Então, este tipo de discurso não vejo na campanha. Eu não vejo um discurso também sobre a questão da descentralização. Pelo trabalho que faço, viajo muito dentro do país e cada vez mais há um sentimento do centro e norte em relação a Maputo, não ao sul, em relação a Maputo, que Maputo fica com tudo, Maputo come tudo e o centro e norte não tem nada. E depois temos migrações dos jovens do centro e norte para Maputo, para tentar oportunidades de vida e que depois acabam sendo vendedores de crédito. O professor Elísio sabe, vendedores de crédito, M-Pesa, guardas nos prédios, com empregos precários, e o sonho, a ilusão de vir a Maputo e ter uma vida melhor acaba, porque Maputo é uma economia monetária, precisa-se de dinheiro para viver e não se tem pedaço de terra para produzir. Então, não há um discurso de como é que vamos discutir a descentralização efetiva, criar capacidade ao nível das províncias para aqueles projetos, ou dinheiro gerado por aqueles projetos, beneficiarem também as populações. Então, há assuntos que eu julgo estruturantes para o país e que o país deve pensar claramente, mas que não vejo a ser discutidos. Moçambique hoje dizemos somos 32 milhões, 33, a demografia, o peso demográfico começa a pesar para Moçambique. Políticas públicas que pensam seriamente sobre a questão, mais população é mais pressão por serviços públicos eficientes, escolas, hospitais, estradas, infraestruturas, criação de emprego, habitação. Então, esse tipo de discurso não vejo a ser falado tanto por parte do partido no poder, como também no partido da oposição. É uma campanha que se fala ao de leve dessas temáticas e cinge-se mais em promessas que não se vê a sustentabilidade dessas promessas. Vamos trazer mais emprego, vamos construir mais escolas, mais hospitais, mas de onde virá esse dinheiro? Como é que isso será feito? Então, são essas questões que não se vê na campanha. E, só para terminar este ponto, é uma campanha em que há muita dança e pouca discussão de assuntos estruturantes. Edson, a conversa já vai longa, vamos ter que acabar, mas eu gostava de fazer uma última pergunta, que é possível que Venâncio Mondlane consiga ter um resultado entre Chapo e Ossufo Mahamat? Vai depender da sua capacidade de ter uma máquina que esteja em todo o país, conseguir ter delegados de candidatura em todo o país que consigam fazer a monitoria do que acontece nas mesas de voto. Porque, por exemplo, a nova lei abre espaço para que no processo de contagem, apuramento intermédio, provisório intermédio esteja, mas mais uma vez é uma lei que foi feita em cima do joelho e não tá isso não está difundido a nível de todo o país. Então os presidentes da mesa têm muito poder. Na hora H, o presidente da mesa pode chamar a polícia e ninguém vai saber o que está a acontecer em Morropula, ninguém vai saber o que está a acontecer em Anquaba. Então, a capacidade que ele tiver de montar uma estrutura que está em todo o país para monitorar o processo, principalmente na fase durante o dia da votação e apuramento, irá determinar a possibilidade dele se meter
Chapo e o Sulfo Momad. É verdade que no meio urbano é muito provável que a luta entre Chapo e Venâncio seja, nos meios urbanos, seja muito mais, ah, acho eu, Equilibrado. seja muito mais equilibrada entre Chapo e Venâncio, em detrimento do Sulfo Momad, que não goza de muita popularidade nos meios urbanos. Edson, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e um bom trabalho para o centro. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Estamos quase a chegar ao fim deste episódio, mas não vamos terminar sem antes deixar aqui as nossas sugestões. Professor, o que nos traz desta vez, se bem que já levantou um bocadinho o véu há pouco na conversa, diga lá, refira lá. Não, o que é que nos traz? Eu estou fascinado com o que acabei de ler do nosso Carlos Lopes, de guineense. Ele passou por várias instituições internacionais, mas este livro é sobre a sua experiência como o representante da União Africana para as relações com a União Europeia, né? E é a primeira vez que eu leio um livro de uma figura assim, portanto, de uma figura que teve um papel político e sobretudo na cooperação, com tanta franqueza, com tanta transparência, falar dos seus desgostos em relação ao trabalho que estava a fazer, né? Portanto, ele realmente critica aquilo que ele considera como sendo a má-fé da União Europeia em relação à União Africana, mas critica também a incapacidade dos governos africanos de identificarem um propósito na base do qual poderiam negociar melhores acordos comerciais de cooperação com os europeus. Então ele conta tudo isto neste livro. Infelizmente é um livro que está em inglês, foi publicado pela Palgrave Macmillan, e o título é The Self-Deception Trap. Não sei como traduzir isso assim espontaneamente, mas ele fala da armadilha do auto-engodo, né? Do auto-engano. E ele pega esse termo da medicina, quer dizer, quando alguém está doente, mas ignora a sua doença, não é? Quer dizer, finge que não está doente só para se sentir melhor, e por causa disso até não toma as decisões que devia tomar para realmente tratar essa doença. Então, ele fala sobre isso aí, que tanto o título espelha muito bem o conteúdo do livro. É excelente a análise que ele nos proporciona e a abertura que ele faz para novos campos de discussão de questões de desenvolvimento no continente africano, novos campos de discussão sobre o verdadeiro papel da União Africana, não é? Quer dizer, lendo o Carlos Lopes, eu começo a perceber porque que existe esta forte apetência dos governos africanos para sempre participarem em cimeiras dos italianos, dos chineses, dos coreanos e não sei quantos. Daí eu aconselho vivamente este livro, e quando eu publicar o podcast, vou também indicar um link através do qual as pessoas possam baixar o livro, porque é de acesso gratuito, né? Então, The Self-Deception Trap, Exploring the Economic Dimensions of Charity Dependency Within African Relations. Portanto, o subtítulo é esse aí, explorando as dimensões econômicas da dependência da caridade no contexto das relações África e Europa. Então, essa é a minha sugestão. Já tentámos algumas vezes ter o professor Carlos Lopes aqui connosco, ainda não conseguimos por motivos de agenda. Vamos ver se agora conseguimos outra vez. Seria muito bom. Marcar uma entrevista com ele. Pelo meu lado, venho destacar aqui a edição em Portugal pela Caminho de Chiquinho,
o romance de Baltasar Lopes, publicado pela primeira vez em 1947 e considerado um dos mais importantes romances em língua portuguesa publicados na primeira metade do século XX. Chiquinho conta a história de um cabo-verdiano desde a infância na aldeia de Caleijão, na ilha de São Nicolau, a juventude no Mindelo, na ilha de São Vicente, e o regresso a São Nicolau, já adulto, para ser colocado como professor primário numa aldeia remota, numa altura em que a seca afeta o arquipélago, a produção agrícola é pouca, e a pouca que resta é devorada pelos gafanhotos, e a fome e a morte passam a ser parte do cotidiano. É um romance importante da literatura de Cabo Verde, da literatura em língua portuguesa, que vale a pena agora aproveitar esta reedição. E, portanto, com isto, e dito isto, o Na Terra dos Cacos fica por aqui. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, professor. As suas melhoras. Até ao próximo episódio. Até ao próximo Vamos episódio. ver se conseguimos o Carlos Lopes para o próximo. Seria muito bom. Vamos ver. Um grande abraço, António. O público fica no ouvido.